Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Tainá Lua e hoje galera eu estou aqui para reagir a Trolls Hunter. Um cara falando sobre o final de Trolls Hunter. Então bora lá. Histórias de herói que te prendem do começo ao fim. Histórias que vão pra lados que você não imaginava e só faz te ficar cada vez mais curioso pra saber o que vai acontecer. Histórias sobre o peso de ser um herói e ter que lidar com as responsabilidades do que aquilo vai trazer pra você. O Stan Lee disse uma vez um negócio mais ou menos assim: um herói é alguém que se preocupa com o bem-estar dos outros. Ele faz de tudo pra ajudar. Ah, esse aí, o Stan Lee. Eu ficava vendo esse cara toda vez no filme do Homem-Aranha e eu nunca percebi que é o Stan Lee. Toda vez aparecia ou um easter egg ou ele no meio do negócio do nada. Mesmo que não tenha nenhuma recompensa. E isso reflete em vários heróis como o Homem-Aranha, o Super-Homem, o Quarteto Fantástico, entre trocentos outros heróis que entendem o peso de ser um herói. Então, imagina acompanhar uma história onde você vê 3 séries inteiras que falam o tempo inteiro sobre o peso das suas ações, o peso de um título, pra no final simplesmente pegar tudo isso, enfiar na bunda e fazer o pior final já feito de toda a história. For the glory of Merlin, Precisava disso. daylight is mine to commence. E oi, eu sou o Flop, vocês não têm noção do alívio que é poder falar isso, mas bom, esse daqui é um vídeo sobre Trollhunters, um dos poucos na internet, o que me deixa muito frustrado, Um dos poucos da internet. porque não tem ninguém falando sobre o quão legal é essa série. E assim, eu não sei vocês, mas eu sou o tipo de pessoa que quando eu gosto de algo, eu quero sair pesquisando tudo sobre aquilo, e eu não achei nada de Trollhunters da primeira vez que eu pesquisei. Eu vi no YouTube, pesquisei sobre a série, eu só achei uns edit e uns gringos falando sobre o final do filme, e foi basicamente isso. Pra vocês terem noção, eu tive que ir nos confins do Reddit pesquisar coisa pra conseguir acrescentar no roteiro desse vídeo. Então esse daqui eu dedico pros 5 fãs de Trollhunters no mundo. Tamo junto, 5 fãs. fazendo por nós. Hashtag marcha que foguete não dá ré. Assim, eu não sei se vocês conhecem Trollhunters. Na verdade dá. Na verdade agora dá pra dar ré no foguete. Eu já vou explicar, mas pra você que conhece, meu Deus, eu fiquei impressionado por que isso é tão bom. Porque assim, se eu soubesse que eu ia ver uma série cheia de desenvolvimento de personagem em temas sensíveis, eu acho que eu me prepararia um pouco mais. Mas acho que eu tô um pouco adiantado. Vamos voltar pro começo e eu quero contar pra vocês o que é Trollhunters. Você vai escolher o guerreiro, o mago ou o caçador? Bom, em Albion Online. Vamos voltar pro começo e eu quero contar Voltei. Não teve AD não. pra vocês o que é Trollhunters. Naquela parte que eu falei, que eu ouvi ele falando, eu tô impressionado. Ele simplesmente, eu achei que ele ia falar assim, como que você conhece essa série? Trollhunters originalmente é um livro criado pelo Guilherme Del Toro em parceria com Daniel Kraus. Nesse livro a gente conhece essa cidade subterrânea e um garoto é escolhido para proteger o mundo dos Trolls. E assim, eu vou ser sincero, eu não li o livro, então durante o vídeo eu só vou passar algumas curiosidades que eu sei, porque eu realmente não sei de nada além disso. O livro saiu em 2015 e ele era um pouco mais sombrio do que a série. Tanto que a armadura dos livros, ela não vem do amuleto. Eu acho que eles fizeram ela com sucata. E eu acho esse detalhe muito legal. Até porque isso acaba virando uma referência mais tarde na série. Mas saindo um pouco do livro em si, o Guilherme teve a ideia de Trollhunters muito antes de fazer o próprio livro. Como ele curtia muito todo esse lance de criaturas fantásticas e história de aventura, a ideia original era transformar a história em uma série live action nos anos 90. Mas infelizmente isso não foi pra frente e acabou virando um livro mesmo, publicado em 2015. Mas foi aí que a DreamWorks Animation se interessou bastante pelo conceito e ao invés de fazer um filme, eles sugeriram transformar Trollhunters em uma série animada, porém não só aprofundar mais os personagens, mas também fazer uma construção do mundo muito mais genuína e autêntica, que particularmente é o que eu mais gosto dessa série. Então o Del Toro aceitou a ideia e foi aí que ele trabalhou ativamente em praticamente todo o desenvolvimento da animação, garantindo não só que a série mantivesse a visão original dele, mas que a essência da história de fantasia épica, com um toque sombrio, personagens complexos e um universo rico se mantesse do começo ao fim. E é Legal. aí que a Netflix Eu já vi esse negócio. Eu já vi esse Trollhunter.
Só que eu parei de ver. É porque eu esqueci o aplicativo que eu vi. Entra no projeto viabilizando uma produção de altíssima qualidade. A animação, quando saiu, recebeu vários elogios pela narrativa envolvente, a animação muito bem detalhada, que contou com nomes como Anton Telkin, que dubla o Jim da primeira até o começo da terceira temporada, o Kelsey Grammer, que faz o Blink, o Ron Perlman, que faz o Bular, e enfim, por aí vai. Mas com o sucesso que a série fez, eles conseguiram expandir mais ainda o universo, que levou à criação dessa expansão, que é o Contos de Arcadia, expandindo mais ainda a história com Three Below e Wizards e por fim com a merda do filme, mas a gente vai falar disso mais pra frente. Porque bom, Nossa, precisa chegar o filme. bom, agora que eu dei um background meio geral do que é Trollhunters, eu posso finalmente ir pra parte que eu mais estou ansioso pra falar nesse vídeo. Eu vou contar pra vocês sobre as 3 séries, meio que na ordem cronológica, e tentar explicar pra vocês por que Trollhunters é uma história ótima, mas que infelizmente tem um dos piores finais já feitos. Mas enfim, eu acho que eu já Não, My Hero Academia tem pior final também. enrolei demais. Senhoras e senhores, eu acho que já deu pra ver que esse vídeo é meio longuinho, então eu convido vocês a embarcarem comigo pro maravilhoso mundo dos Contos de Arcadia. Olha, eu não sou muito de elogiar quando uma história começa bem, até porque esse é sempre o gancho que te prende quando você vai assistir qualquer coisa. Mas, nossa, eu amo a forma como a gente é apresentado pro mundo de Trollhunters. O primeiro episódio já de cara começa apresentando pra gente os Trolls, e aqui a gente tem o Bular e o Kanjigar, que é o atual Trollhunter. E eles simplesmente estão lutando muito forte aqui no comecinho É isso que eu devia do ver. episódio, e com o diálogo a gente consegue entender a importância desse tal amuleto, e não só isso, mas a gente também descobre a maior fraqueza dos Trolls, que é a luz do sol. Um elemento que inclusive vai ser usado a série inteira e também naquelas cenas do filme. Mas enfim, depois dessa batalha intensa, o Kanjigar acaba se sacrificando pro Bular não conseguir pegar o amuleto, que por conta da morte do último usuário decide chamar o próximo Trollhunter, e a gente corta pro nosso protagonista. Aqui a gente já tem a primeira aparição do Jim, que pra ser Pera aí, a fraqueza do dia também é a luz? Porque ele é humano, ele não é um sincero, eu troll. não gostei muito dele quando eu vi, porque eu não simpatizei muito com o design, eu achei meio genérico. Mas com o tempo eu fui acostumando e gosto bastante dele agora. Mas enfim, o Jim é apresentado sendo um personagem bem proativo. A gente vê ele acordando, fazendo café da manhã pra mãe dele, que aparentemente tá cansada do trabalho, e ainda por cima faz lanche pro melhor amigo dele, o Toby, ou Tobias, que, nossa, é casualmente um dos melhores personagens dessa série, mesmo sendo um grande alívio cômico. Ele é só muito maneiro. E eu genuinamente gosto muito desse comecinho, não só mostrando o contraste da vida do Jim pra loucura que é a vida dos Trolls, mas mostrando também essa relaçãozinha que ele tem com o Toby, que eu particularmente acho um dos pontos-chave da série até ela aparecer. Mas enfim, eles vão pra escola, e pra ir pelo caminho mais rápido, já que eles estão atrasados, eles têm que passar pelo canal. E, bom, foi ali que o amuleto começou a chamar o Jim. Então ele pega o amuleto e leva com ele, e daqui até praticamente a metade do episódio a série faz questão de apresentar os vários elementos pra gente. Seja personagens que vão ser importantes daqui pra frente, todo o ambiente da escola, interesses e as relações do Jim com as pessoas. E aí que depois de tudo isso ele volta pra casa e tenta descobrir pra que serve esse amuleto, e ele escuta um barulho no porão da casa dele, e quando ele vai ver, são Trolls. Master! Que falaram que nem era pro amuleto ter escolhido ele, era pra ter escolhido um troll. Não é pra ter escolhido um humano, né? Aqui a gente conhece o Blinkles Blink Galadrigal, ou só Blink, e o melhor personagem da série, que é o Ar. O nome dele é literalmente... E é aqui que o Blink explica pro Jim que ele é o novo Trollhunter, ele tem a responsabilidade de proteger os Trolls. E o Jim, ele desmaia. O Jim, ele vai pra escola, e na escola ele decide que vai contar o que aconteceu meio que sem contar pra um dos professores dele, o Strickler no caso. Daí ele conta tudo torto, o Strickler dá uns conselhos meia bomba pra ele. E aí quando o Jim tá saindo da sala, o Strickler sem querer vê o amuleto dele, e tem esse destaque meio estranho pra reação dele. Então um tempo passa, o Jim ele volta pra casa e tenta analisar mais o amuleto, vê que tem algo gravado ali, e quando ele começa a ler... For the glory of Merlin, daylight is mine to command. Ó o Banguela ali.
Referências. Eu queria muito mostrar essa cena inteira pra vocês, mas eu tô com medo de levar um copyrightzão cabuloso na boca. Mas assim, particularmente eu gosto muito dessa cena dele vestindo a armadura pela primeira vez. E aí a gente troca a cena e descobre que o Strickler, sim, o professor que eu acabei de falar sobre, casualmente tá trabalhando com o Bular, aquele troll enorme do começo. E depois deles farmarem um pouquinho de aura, a gente corta pro Jim levantando a espada e o episódio termina com essa virada muito legal pra história. Nossa, vamos lá. Eu particularmente adoro como já no primeiro episódio já é jogado pro Jim essa responsabilidade. Desde o começo do episódio a gente já entende o peso de ser um herói, até porque o último Trollhunter literalmente acabou de morrer na nossa frente. Mas voltando um pouco, eu gosto muito como é que eles já estabelecem essa vida de adolescente normal do Jim. Ele vai pra escola, ele gosta da fulaninha tal, ele tem um melhor amigo, ele ajuda a mãe dele, confia no professor dele, tem até essa rivalidadezinha com o Steve. Isso vem muito do que eu falei mais cedo sobre por ser uma série, esse tipo de coisa funciona porque tem tempo pra se desenvolver. E assim, falando como alguém que viu as 3 temporadas, é tudo bem fechadinho. Bom, daqui até mais ou menos o 10º episódio, a série faz questão de nos introduzir pra esse mundo e desenvolver os personagens de uma forma bem natural, que eu particularmente gosto bastante. A gente conhece o mercado dos trolls, descobrimos a cultura deles, seja os moradores, sobre o cristal no meio, que é tipo a coisa mais importante ali. Tem essa É tipo a coisa mais importante dali, que 10 episódios ou mais alguns episódios, aquela coisa vai estar destroçada. Mas coisa normal. Aqui a gente também conhece as outras criaturas mágicas que estão por ali, como funciona o mercado, entre várias outras coisas. Inclusive eu gosto muito desse mini arquinho dos trolls começando a confiar no Jim, porque eles têm esse preconceito por ele ser um humano, é óbvio. Tanto que quem todo mundo achava que ia ser o Trollhunter seria o filho do Kandigar, o Draal, que inclusive fica muito puto com o Jim porque ele é o novo Trollhunter, mas depois eles acabam se resolvendo e virando amigos. Cortando pra outro lado, durante esse comecinho de temporada a gente descobre que tem alguns outros tipos de trolls. Um desses tipos são os híbridos, os changelings, que são esses trolls que conseguem assumir a forma humana e literalmente roubam a vida de alguma pessoa. Então a gente tem todo esse arco dos personagens Então já deu instalar de dentro lá que aquele professor é o troll. descobrindo que é isso e corta pra Claire, que assim como do nada eu tô apresentando ela meio que funciona assim na série também, mas já eu explico melhor. Mas enfim, o Henrico, o irmãozinho dela, foi sequestrado e trocado por um changeling. Então o grande rolê que move os personagens a irem atrás e tentarem entender o que é isso foi esse maldito bebê que sumiu. E enquanto tudo isso tá rolando, a gente tem toda essa construção do plot do Strickler, que também é um changeling, inclusive. Então a gente tem meio que esse time de changelings, que é o Strickler, o Not Henrico, que é o changeling que substitui o irmão da Claire, e a Nomura, que eu não falei antes, mas ela tem um design muito legal e eu gosto bastante dela. E meio que o propósito deles é ajudar o Bular a ajudar o pai dele a voltar pra Terra pra dominar o mundo, e é basicamente isso. E é aqui que a gente tem a apresentação do Gamar, que é esse troll cabuloso, que é basicamente o troll dos trolls, ele domina as coisas, sei lá. E por causa dele a gente é apresentado a esse novo tipo de trolls, os Gangans, que são esses trolls cabulosos. E ele é um Gangan, Gumar, entendeu? Só que bom, pra eles libertarem o Gumar, eles precisam abrir a ponte Killahead. E eles basicamente precisam do amuleto do Trollhunter, e é aí que esse plot se desenvolve. E ok, eu sei que talvez tenha sido muita informação, mas levando em consideração que tudo isso é mostrado em 10 episódios, com tempo mais do que suficiente pra desenvolver os personagens, eu acho que tá bem bom. Até porque, como eu falei, a série consegue aproveitar o tempo que tem pra estabelecer e construir muita coisa. Mas enfim, depois de várias coisas, o Gumar meio que dá um ultimato no Strickler, que ele precisa matar o Trollhunter logo, e a gente vai pros próximos 3 episódios, que são o final desse primeiro arco da ponte Killahead. Bom, aqui rola muita coisa, então eu vou dar uma resumida, mas o Bular meio que entrega pro Jim que ele e o Strickler trabalham juntos, então o Jim fica desconfiado que ele possa ser um changeling. Daí o Strickler meio que tava dando em cima da mãe do Jim. Sim, você não ouviu errado. Daí rola um jantar na casa do Jim e eles têm meio que essa guerra fria insana durante o jantar. Yes, I know. No, what? I know. You know. How much do you know? You didn't know. I knew, but now you know. I know. So I guess we both know.
Now what? Daí várias coisas acontecem, o Stricker consegue enganar o Jim e pegar o amuleto, mas mesmo assim eles não conseguem abrir a ponte, porque eles precisam do Jim pra fazer isso. E ele meio que tava indo contar pra Claire que ele era o Troll Hunter, mas deu uns problemas no caminho, ele tava com o amuleto errado, apareceu uns goblins bizarros, e ele meio que recupera o amuleto fazendo um negócio meio Thor e Mjolnir. Daí a Nomura aparece, ela caceta o Jim pra levar ele pro Strickler, mas dá ruim porque todo o pessoal aparece pra ajudar ele e ela só vai embora e deixa ele ali. Então ele acorda no hospital e tem todo esse diálogo bonitinho com a mãe dele, falando que ela se importa com ele, que ele tem que falar as coisas pra ela, e essa cena é bem legal, eu gosto bastante disso aqui. Angry? I'm not angry. And I'm long past worried. I'm terrified. You're young, and you think you're invincible. But one of these days, you're gonna find out you're not. We all do. Só avisando vocês que leiam ali embaixo, eu não leio nada. Ok. Ah, e esse vídeo vai ser dividido em 2 vídeos. Então, tchau. Please, tell me what is happening to my son. E assim, eu gosto muito dessa cena do Jim e da mãe dele, não só porque dá pra claramente ver o quanto ela se preocupa com ele e que sim, todas as ações dele têm consequência, mas que por saber o peso da responsabilidade de ser o Troll Hunter e como isso pode afetar as pessoas ao redor dele, mesmo que ele decepcione muito a mãe dele, o Jim não decide contar pra ela, e essa é uma ótima decisão do roteiro. Em seguida a gente meio que corta pro Jim se entregando pros vilões. Tem o clichê do eu tenho um plano, mas tá tudo bem, porque no fim o Jim realmente derrota eles e meio que mata o Bullard. Mas enfim, pós a morte do Bullard, o Strickler precisa arrumar um jeito de trazer o Gunmar pra Terra, e aí que eles decidem ir pra esse templo Inca bizarro, e acontece uma das melhores coisas pra essa série, que é o Angoroth. Esse cara é basicamente um caçador de recompensas, só que muito mais pra caçador mesmo, e a missão dele é obviamente matar o Jim. Só que desde o momento que ele aparece, você já percebe que tem alguma coisa estranha com esse maluco. Bom, daqui pra frente a temporada segue uma estrutura onde os personagens têm o objetivo simples e o vilão vulgo Angoroth tá lá pra atrapalhar. Aqui a Claire vira uma personagem mais ativa na história, o que pra mim é um mega ponto positivo, mas a gente já cai no negativo porque ela e o Jim meio que estão tendo um lance hipotético deles. Daí o Jim ele tem que pegar esses cristais pra colocar no amuleto pra ir ganhando esses power-ups, e por mais que essa ideia seja meio estranha, faz sentido até, mas a estrutura segue a mesma por metade. Mas galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like. Esse vídeo vai ser dividido em 2 partes. Então é isso, valeu, é nóis e